Boa noite para você, boa noite ABC. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV e também para todo o Brasil pelo site www.ecotvcanal9.com.br. E nesse mês de março nós estamos fazendo uma homenagem às mulheres, a você mulher que está aí nos assistindo. Então nós estamos fazendo o quadro Mulher é Show. Eu tenho recebido no meu programa várias mulheres de destaque do grande ABC, do estado de São Paulo e também no Brasil. E nessa noite não pode ser diferente. Eu estou e vou ouvir com duas mulheres que são show. No meu primeiro bloco, eu vou bater um papo com a juíza do trabalho, doutora Erotilde Ribeiro dos Santos Minharro. Doutora Erotilde Minharro, uma grande juíza do trabalho aqui da cidade de São Bernardo do Campo. Vamos falar de vários assuntos, em especial essa mulher do século XXI, não é verdade? Essa mulher mãe, dona de casa, essa mulher profissional, juíza. Vamos falar a respeito desse tema. O tema é mulheres na área do direito. Então você pode fazer a sua pergunta no 2379-4733. Estar com você nessa noite é motivo de alegria, uma quinta-feira de chuva, mas uma quinta-feira, uma noite gostosa. Ligue para mim no 2379-4733. No segundo bloco, vou conversar com outra mulher maravilhosa, uma mulher que é show. Ela já está aqui nos estúdios da Rede Eco TV. Eu vou conversar com a doutora Arleide Costa de Oliveira Braga. No segundo bloco, ela foi mulher e é Mulher Excelência 2014, recebeu o prêmio pela Ciesp e Fiesp do estado de São Paulo. Eu tive na Sala São Paulo, uma festa maravilhosa e nós vamos falar a respeito disso no segundo bloco. Ela é mantenedora, ela é presidente da FATEG, uma grande faculdade aqui do Grande ABC na cidade de Santo André. Mas agora eu vou conversar com essa mulher que é show, vou conversar com ela, Erotilde Minharro. Doutora, como vai? Como vai? Olha, feliz de você estar aqui comigo no meu programa, viu? ABC em Perfil. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, me sinto honrada e espero corresponder aqui às expectativas, tanto suas quanto dos telespectadores. Ah, que bom. Olha, eu sei que você é uma juíza do trabalho, uma batalhadora. E o tema hoje é mulheres na área do direito. Sim. Mas antes de falar da juíza, né, como é que foi essa trajetória dessa mulher, né? Nós estávamos falando um pouco nos bastidores que você foi professora, né? Você deu aula, né? Educação Sim. infantil, concursada também no município da cidade de Diadema. Conta um pouco dessa trajetória e como nasceu a vocação de ser juíza do trabalho. Eu nem sei se se eu percebia que havia uma vocação. Eu gosto muito, eu acho que eu não sei fazer outra coisa, eu gosto muito de ser juíza, mas eu era professora de educação infantil e gostava de ser professora de educação infantil. Isso eu sempre achei que eu tinha vocação para ser. Só que aí toca num tema que eu acho que é o tema de hoje, de falar sobre o trabalho da mulher. Isso. Como professora de educação infantil, eu não tinha muita perspectiva salarial. Então, quando eu tive que optar na hora de fazer a faculdade, até por orientação do meu pai é pessoa simples, é metalúrgico, minha mãe é dona de casa, meu pai veio da seca, lá do Nordeste, mas ele achava que eu tinha que ter uma profissão que eu me autossustentasse. A preocupação do pai, né? Do pai. E com o salário baixo na educação infantil, ele achava que fazer pedagogia ou fazer letras, o meu sonho era fazer letras, ou fazer letras, talvez eu não conseguisse me autossustentar. E eu acho que ele tinha toda a razão. Aí eu prestei, verdade. Aí eu prestei vestibular para Direito e para Jornalismo na Metodista. Passei nos dois, mas o Direito era mais barato. Então a ideia foi... Como o Direito era mais barato, acabei fazendo, porque a faculdade era municipal, em São Bernardo, acabei fazendo Direito e eu achei que meu pai era um homem de visão em toda a simplicidade dele, porque com o Direito eu consegui realizar o meu sonho de dar aula, porque hoje, desde que eu me formei, eu dou aula em universidades, faculdades, pós-graduação, então eu consegui juntar isso que eu acho que eu tenho vocação para, né, que é dar aula, e consegui uma profissão que eu gosto muito, que é a magistratura, que me satisfaz, que eu acho que eu faço uma função social. Doutora Erotilde,
é uma profissão dignificante que ajuda também as pessoas, né? E você consegue dar a ela até uma distribuição de um direito, né? De uma justiça. Então, você distribui, recebe o direito, julga e você distribui a justiça. Isso é maravilhoso, né? E às vezes a gente ouve do próprio reclamante ou da própria reclamada, quando a gente consegue resolver um problema da forma mais justa possível, quando a gente percebe, a gente ouve, né? Eles falam, nossa, que bom, foi solucionado esse problema. Eu fiquei tantos anos sem receber o que eu achava que fazia jus e agora, assim, tão rapidamente foi solucionado. Então, é uma coisa interessante. Eu fiquei feliz quando eu conversava com você, ainda nos bastidores, antes de entrar no programa. Você também é da cidade de Diadema, eu fiquei sabendo. Somos frutos daquela terra e hoje seguimos nossas carreiras, né, abençoadas por Deus e com muita determinação. Sim. E eu fiquei muito feliz em saber isso. Agora, o que eu te pergunto, a experiência da tua vida, na maturidade lá da cidade, do dia a dia da profissão, te ajuda muito em julgar casos do direito da mulher? O que eu percebo, assim, com as novas gerações, novas gerações de magistrados, por exemplo, é que a pessoa sai da faculdade sem nunca ter trabalhado, sem nunca ter feito um estágio. O pai consegue sustentar essa pessoa durante 2, 3 anos, até essa pessoa estudar muito, e a pessoa passa no concurso. Mas ela vai julgar questões trabalhistas sem nunca ter trabalhado na vida. Então, talvez isso incomode aquele trabalhador que se vê diante de um magistrado tão jovem e, ao mesmo tempo, um magistrado que altamente qualificado na esfera técnica, sim, mas que não tem essa vivência de ter trabalhado. A experiência, né? A experiência de ter trabalhado, de ter que levantar de madrugada, de pegar um ônibus. Saber o que é um cobrador, o trabalho de um cobrador, de um motorista. Hoje nós temos mulheres que são motoristas. Para assim, descontrair. Isso mesmo. Havia uma estagiária no escritório onde eu trabalhei, assim que me formei. Havia uma estagiária que ela fez a entrevista com o trabalhador e o trabalhador falava que trabalhava num torno mecânico e isso trouxe problemas na coluna. Sem dúvida, Ela fez a entrevista, quando a gente foi ler a petição, ela escreveu que o rapaz trabalhava com touro mecânico. Por isso que deu... Então, assim, a falta de experiência... Houve inversão do ônus da prova? Não, sorte que todo mundo... A gente leu antes, a gente leu antes de protocolizar, mas consertar tudo. Mas, assim, essa falta de maturidade, essa falta de experiência, faz com que a pessoa nem consiga imaginar um torno mecânico. Exatamente. A gente brincava, nossa, se a pessoa fosse um torno a revólver... Para ilustrar nosso bate-papo, que está muito gostoso, a minha experiência também como advogado do tribuno do júri. E um dia eu debatendo com a minha ex-adversa, e era uma promotora, e eu consegui obter isso naquele resultado também, só para ilustrar, porque ela nunca entrou numa favela, numa habitação coletiva, naquela que né? E ela desconhecia, quando ela falava que a rua, ela definia uma rua como se fosse uma rua, quando na realidade uma habitação coletiva era muito apertada e não tinha outro caminho para ele passar, senão para se deparar com o seu algoz. Mas muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, uma juíza do trabalho, lida com direitos indisponíveis do trabalhador, direito social. Você acha que houve uma evolução no Brasil em termos não de leis, porque as leis nós vamos falar um pouco dessa questão trabalhista, mas você acha que houve em termos de conquistas sociais para o trabalhador? Houve conquistas sociais? Você que aplica lei, que julga, melhorou em termos da década de 80 para agora? Nossa, a Constituição de 88 foi um marco, porque ao arrolar no artigo 7º, todos aqueles incisos garantindo direitos antes que já estavam na CLT, mas que a partir do momento que saíram da CLT e foram transpostos para a Constituição Federal, chamou a atenção para eles. Tá. E os trabalhadores começaram a acordar de que a justiça do trabalho é uma justiça acessível. Não é preciso desembolsar nada para ter acesso à justiça do trabalho. Eu entendo que o advogado é indispensável à administração da justiça. Acho que a pessoa estará melhor assistida se realmente procurar o auxílio de um advogado, mas no seu trabalho nem isso é necessário.
o trabalhador ele consegue ajuizar ações trabalhistas sem mesmo contratar um advogado. Então, é uma das justiças mais acessíveis que existem no Brasil. E, apesar de toda a morosidade que se fala da justiça, a justiça do trabalho é uma das mais céleres. É uma das que o resultado... existe tem um resultado prático. Prático e imediato, né? Porque, principalmente, nas fases na audiência de conciliação, né? Hoje o índice de conciliação, ele é real? Ele realmente, nessa audiência de conciliação, se dá resultado prático, doutora? Olha, eu faço um pouco diferente. Das 8 varas de São Bernardo do Campo, eu sou a única que faço da forma como está na CLT. Eu faço audiência una. Eu não divido a audiência em tentativa de conciliação, audiência de instrução e audiência de julgamento. Eu faço a conciliação e, se não surtir efeito a conciliação, eu já começo a instruir e julgo. E já julga. Por conta da celeridade. Com isso, eu trago um resultado mais rápido para o cidadão. Mais célere. Rápido. E, então, como eu sou a única vara que faz assim, se o empregador tiver dinheiro para fazer acordo, entre fazer o acordo na vara que primeiro marca a tentativa de conciliação, para daqui 4 meses marcar a instrução, ele opta por fazer acordo na vara onde eu estou. Hoje foi ótimo. Hoje eu instruí das 9 audiências unas de hoje, eu instruí e julguei uma. Olha aí, as demais foram conciliadas. Então, na realidade, nós estamos vivendo hoje, nós estamos num pleno século XXI, e muito se fala da justiça restauradora, a justiça de paz, que é a justiça da conciliação, mediação e arbitragem. Vamos ficar na conciliação. Como que você vê hoje esse novo instituto, que hoje realmente está tomando conta, em que pese que existem profissionais, operadores do direito, tanto juízes quanto promotores, advogados, que são contra essa justiça. Qual é a tua visão como juiz a respeito da conciliação, de forma que até o Sejus que está implantando isso no Brasil? Olha, a Justiça do Trabalho, ela já aplica a conciliação desde 1943. A CLT é de 1943. Na CLT, nós temos 2 tentativas de conciliação que são obrigatórias. Uma antes de receber a defesa do réu, e uma outra depois de instruir todo o processo. Só que qual a grande diferença dessa conciliação que é vista na CLT e essa conciliação atual? A da CLT tem o crivo do Poder Judiciário, tem o olhar do Estado. Então, quando eu estou lá, eu não estou pessoa física. Quando estou lá, é o Estado. É o juiz Estado. É o juiz Estado. É o Estado que está olhando para aquele cidadão e vendo o que é mais justo, então impedindo até que aquele cidadão abra mão de direitos que são irrenunciáveis. Entendi. Então, se eu percebo que o acordo... São inegociáveis. Se eu percebo que o acordo vai trazer um prejuízo muito grande para o trabalhador, eu não homologo aquele acordo. Por outro lado, essa conciliação que hoje em dia está em voga é uma conciliação onde a pessoa que vai unir as 2 partes e tentar mediar as tratativas entre as 2 partes não é o Estado. É uma pessoa neutra. E nem sempre é formado em direito. Nem sempre é formado em direito. Tem que ser uma pessoa neutra, mas uma pessoa que tem essa cultura da paz, de aproximar ambas as partes e trazer mostrar as vantagens e as desvantagens de um acordo. Na conciliação, não se impõe, o mediador, o conciliador não impõe a decisão. Isso é a grande diferença da arbitragem. Entendi. Na arbitragem, o árbitro, ele seria como se fosse um juiz sem essa investidura do Estado. O árbitro, ele não aproxima as partes. O árbitro, ele impõe uma solução às partes. Então, o que eu vejo é que a conciliação, tanto a mediação quanto a arbitragem, para o direito individual do trabalho, para o trabalhador de fábrica, o trabalhador do escritório, por conta da lei de arbitragem, não se admite muito na Justiça do Trabalho.
Então, se você fizer Que é mais focado em negócios de empresa, né? Sim. Que é a lei do senador Marco Maciel. Então, assim, a arbitragem funciona muito bem na arbitragem internacional. Problemas que há entre duas empresas que fizeram um negócio entre si e não deu muito certo. Porque existe um equilíbrio de forças. Quando Sim. você fala em empresas, você tem forças. Mas quando você pega uma empresa e você pega um trabalhador, há um desequilíbrio muito um grande. obreiro que se diz, né? É. E ele ali lutando contra a empresa, existe um desequilíbrio de forças. Muito grande. Doutora, a Justiça do Trabalho no Brasil ela é recordista mundial em ações trabalhistas. Para você ter uma ideia, em 2012 o TST recebeu 237 mil processos, 12% a mais do que em 2011. Em 2013, o Brasil ele ficou em 56º lugar entre 148 países analisados no ranking de competitividade internacional. O que eu te pergunto é a seguinte questão. Muito se fala da justiça, e você já ouviu isso, juíza, foi estudante, professora e tal, e é uma juíza que agora julga, que ela é muito paternalista, né? Justamente por essa paridade de forças e de armas, que se diz que é paternalista. O que eu te pergunto a respeito desses números é a seguinte questão. A nossa reforma trabalhista, que desde pequeno nós ouvimos reforma trabalhista, você acha que diminuiria esse volume de processo? Ou ele ainda é um problema social no Brasil? Eu acho que o aumento do número de processos é uma questão de conscientização. Social. Eu acho que o trabalhador tem consciência de que pode reclamar. Eu acho que o trabalhador hoje em dia tem consciência de que pode reclamar e que não vai sofrer retaliação por conta dessa reclamação trabalhista que foi ajuizada. Em São Bernardo, por exemplo, há um nível de conscientização por conta de um sindicato altamente representativo, por conta da faculdade. Existe uma faculdade de direito tradicional e várias outras faculdades de direito lá em São Bernardo, Sim. Outras faculdades aqui da região do ABC, faz com que o nível de conscientização da população seja muito alto e isso aumenta também o número de processos. Sem dúvida. Soma-se a isso, crise econômica. É uma crise econômica, a pessoa se vê sem dinheiro, eu tenho direitos aviltados, como que eu faço para solucionar esses direitos aviltados? Preciso de dinheiro agora. Ele entra com a reclamação trabalhista. Então, eu não vejo o aumento de número de processos como algo ruim. Eu vejo isso como algo bom, como um nível de conscientização Perfeito. interessante da população. O que eu acho que seria ruim é você começar a aviltar esses direitos por conta do excesso de trabalho. Em detrimento do excesso de trabalho, perfeito. O Poder Judiciário tem excesso de trabalho, então vamos limitar esse direito. A Constituição não permite isso. O que a Constituição diz, no artigo 5º, inciso 35, é que há o livre acesso à justiça. Acesso à justiça, é um direito do direito do cidadão. cidadão. Já tem duas perguntas, eu quero Sim. fazer uma pergunta aqui, tem uma tal, a Karen Costa. Karen, um grande abraço para você, minha amiga, para toda a sua família aqui da cidade de Santo André. Ela diz, eu admiro muito vocês dois. Obrigado pela sua admiração, a sua presença aí da sua família para mim me deixa muito feliz. Doutora Herotilde, você já teve dificuldades em conseguir trabalho, porque já teve dificuldades em conseguir trabalho na sua vida? Tal, né? Ela pergunta, hoje você é uma juíza, fala com ela, é a Karen Costa. Obrigada, Karen, Nessa pela câmera pergunta. aqui. Tá. Obrigada, Karen, pela pergunta. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos, numa época em que a Constituição Federal permitia o trabalho a partir dos 14 anos. Então, graças a Deus, nunca tive dificuldade em conseguir trabalho, não. Ao contrário, via de regra, eu sempre trabalhei em 2 lugares ao mesmo tempo. Dupla jornada. Dupla jornada, fora a tripla quando chego em casa. Certo. Mas eu não tive dificuldade, não. E eu sempre gostei muito de trabalhar, então... Que sempre bacana. foi bom. Vamos outro. Cássio de Mello. Cássio, um grande abraço para você, para toda a sua família aqui da cidade de Santo André. O que a doutora acha do trabalho infantil na TV, Uau. em novelas e programas? Manda um abraço para ele. Essa câmera para o Cássio. Cássio, obrigada. Você leu meu livro. Que Foi minha maravilha. dissertação de mestrado, quando eu fiz o mestrado. Então, me chamava a atenção quando eu fiz o mestrado em 2002. Então, depois esse assunto já começou a ficar batido. Mas me chamava a atenção o fato de todo mundo se chocar quando via criança trabalhando no semáforo, criança trabalhando em fábricas, e ninguém
mencionava o fato de criança trabalhar na televisão, trabalhar em esporte, trabalho esportivo também. E aí eu fui pesquisar o tema, já que eu precisava fazer um trabalho para a escola, para a universidade, então já fiz um tema que me interessava, que era o trabalho infantil. E eu parti de um tema geral, porque até então eu achava que criança trabalhar não era algo ruim, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Sim. Então, eu achava até que, assim, foi bom para mim ter começado a trabalhar cedo. Com o estudo, eu percebi que seria melhor para mim se eu tivesse começado a trabalhar aos 18 e não aos 15. Se eu tivesse terminado, pelo menos o meu ensino médio integralmente sem trabalhar, eu teria conseguido fazer um curso de inglês, eu teria conseguido... Que era a nossa época de dificuldade no inglês, né? Então, eu teria conseguido ser um pouco melhor. Ter mais tempo para viver a minha adolescência. Então, eu passava noites em claro. Aí, estudando como que funciona isso em outros países, eu percebi que em outros países se atrela o final da educação fundamental básica com o início do ingresso no mercado de trabalho. E a Organização Internacional do Trabalho, ela tem uma convenção, que é a Convenção 138 da OIT, ela diz que ninguém pode começar a trabalhar antes dos... eles falam 15, tá? O Brasil é 16. 16. Para a OIT, ninguém poderia começar a trabalhar antes dos 15, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 13, pela OIT, salvo, eles fazem duas ressalvas, a condição do aprendiz, salvo o trabalho esportista e salvo o trabalho do artista. Por que essas exceções? O trabalho do artista e do esportista, dependendo do tipo de artista, se começar muito tarde, não consegue mais fazer. Então, um pianista, ele tem que começar a tocar desde cedo, porque se ele começar muito tarde, ele já não vai ter... Eu sofro isso, eu comecei muito tarde. Muito tarde, talvez o talento. Mas a ginasta tem que começar bem cedinho. O grande problema é quando começa a profissionalização disso. Aí a ginasta, provavelmente, ela não vai crescer muito, ela vai ter problemas nas articulações, o desenvolvimento. Interessante. Então, teria que conjugar o bom senso dos pais com essa permissão que a Organização Internacional do Trabalho dá. O Brasil tem uma questão, uma peculiaridade, porque a Constituição nossa diz que é proibido o trabalho para o menor de 16 anos, qualquer trabalho. Qualquer trabalho. Salvo na condição de aprendiz. Então, a nossa Constituição só estabelece como a única vedação, a única possibilidade é para o aprendiz. Não estabelece possibilidade para artista e para esportista. Entendi. Muito bom. E havia uma discussão na época que eu fiz o meu trabalho, se eu podia usar subsidiariamente a Convenção 138 da OIT. Na época, eu entendi que não, que ela entrou no nosso ordenamento jurídico como lei ordinária, não poderia suplantar a Constituição Federal. Depois, em dezembro de 2004, houve uma alteração na Constituição Federal, dizendo que todas as convenções da OIT, todas as normas internacionais de forma geral, se versassem sobre direitos fundamentais, elas adentravam no nosso ordenamento jurídico com status de Constituição. E a maior parte da doutrina hoje em dia entende que a Convenção 138, muito embora ratificada pelo Brasil em 2002, que ela contém um status constitucional porque versa sobre direitos humanos. Então, as crianças poderiam... Por isso que tem o trabalho agora do aprendiz. Do adolescente, é por isso que é possível o trabalho artístico, é possível o trabalho esportista. Quem vai dar o limite? A família, e se a família não der esse limite, o Estado. Então, lembra um caso de uma artista mirim, de uma grande emissora de televisão, que ela praticamente foi humilhada em cena. E a mãe não fez nada. Ela pedia, mãe, me tira daqui, eu gravo outras tantas, saiu no YouTube, todo mundo viu. Quando os pais não fazem nada, o Estado intervém. Ele intervém. Aí o Ministério Público... direito indisponível da criança. O Ministério Público interveio para limitar esse tipo de atuação. Doutora, você vê que bate-papo, meia hora é pouco, mas eu quero marcar com você um outro programa, eu quero que você esteja aqui comigo. Estamos chegando no final do bloco, né, desse programa,
E eu queria que você fizesse suas considerações finais dentro de uma pergunta que eu vou te fazer para você encerrar e fazer as suas considerações finais. A Constituição de 88, ela veio de uma forma muito clara. Você falou do artigo 7º, que você conhece muito bem, mas ele está elencado também lá no artigo 5º, que se diz para as mulheres que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Como é que você vê esse artigo? Eu acho que a gente tem mais obrigações do que direitos. Porque, bem ou mal, ninguém falou isso para os meus filhos. Quando eles estão em dificuldades, eles não gritam pai. Eles gritam mãe. Interessante. Então, assim, amo o que eu faço, adoro o que eu faço, adoro trabalhar. Mas, por exemplo, para estar aqui, eu os deixei em casa com uma super mulher, que é a Cida, lá cuidando deles. Então, é sempre um dilema de querer muito estar trabalhando, querer muito viajar para outros países, para estudar. Eu fiz o mestrado e doutorado, queria fazer pós-doutorado, mas eu tenho que colocar o que é mais importante. E na minha vida, o que é mais importante, eu vou chorar. É a minha família, são meus filhos. E é cruel um pouco pra gente. Entendi. Olha, doutora Erotilde, eu quero te agradecer. Obrigada por tudo. Imensamente por esse programa maravilhoso. Tá? Você me emocionou de Os dois. Obrigada. Que maravilha. Eu conversei com a doutora Erotilde Minharro, juíza do trabalho, essa pessoa maravilhosa, fantástica, que representa muito bem a mulher do século XXI. Então você continua agora no segundo bloco, que eu vou ouvir também agora uma outra mulher do século XXI, aliás, uma mulher que é show também. Acabei de ouvir uma mulher que é show, que é a doutora Erotilde Minharro, juíza do trabalho da cidade de São Bernardo do Campo. Você fica aí, porque agora, no segundo bloco, nós vamos ouvir a doutora Arleide Costa de Oliveira Braga. Um grande beijo para você. Obrigado, porque você não saiu daí comigo da telinha. Você vê que esse Mulher é Show realmente é maravilhoso. Ouvir mulheres é muito gostoso, a gente aprende. Acabei de ouvir aqui a doutora juíza aqui do trabalho, da cidade de São Bernardo do Campo, doutora Erotilde Minharro, obrigado pela sua presença. E agora, eu vou ouvir uma outra mulher que é show. Eu vou conversar com ela, a doutora Arleide Costa de Oliveira Braga. Ela é fundadora e reitora da FATEG, da Faculdade de Tecnologia Jardim. Ela é pós-doutorando em Direito Constitucional, doutora em Direito Constitucional, e também é mantenedora da faculdade. Mas eu quero, antes de falar, bater esse papo com a doutora, ela recebeu um prêmio na Sala São Paulo, eu estive presente, uma festa maravilhosa, lá da Ciesp e Fiesp, como mulher, Prêmio Mulher Excelência de 2014. Aliás, uma justa homenagem, porque realmente ela é uma mulher de fibra, uma mulher determinada, uma empreendedora aqui do Grande ABC e tem feito sucesso em todo o estado de São Paulo e também do Brasil. Eu agora converso com esta mulher, que acabei de anunciá-la, doutora Arleide Costa de Oliveira Braga. Doutora, obrigado pela sua presença no meu programa, muito feliz em recebê-la. Prazer é todo meu. Doutora, fala um pouco desse prêmio que eu estive lá, não é? E uma orquestra maravilhosa, né? Regida pelo maestro João Carlos, né? Martins. Maravilhoso. Né? Esse prêmio, fala um pouco desse prêmio Mulher Excelência 2014. Então, doutor Cristiano, primeiramente boa noite, né? É uma satisfação muito grande estar aqui com você. Bem, o prêmio, para mim, foi, assim, realmente uma surpresa muito grande, porque, naturalmente, existem tantas mulheres que são show no Brasil, em São Paulo, em Santo André, e eu fui, assim, indicada por uma grande amiga, né, que faz parte da fundação da Ciesp, e dentre outras mulheres que haviam lá, eu fui, assim, a indicada escolhida, né? Para receber essa premiação na representação da Mulher, Excelência Mulher 2014 para a Ciesp. Então, para mim, foi assim bastante um reconhecimento que me causou muita alegria. A mulher empreendedora que você é, não é? Bom, dizem que eu sou, né? Não, e com resultados positivos, né? Temos tido realmente. O empreendedorismo, aliás, você é a mantenedora, dona da FATEG.
Conta um pouco dessa luta. Uma coisa que é muito interessante, a mulher do século XXI, ela é mãe, ela tem dupla jornada, ela tem que ter visões de família e toda essa dificuldade. Fala um pouco dessa mulher do século XXI que você é. Você é empreendedora, você é mãe. Aliás, você tem filhas maravilhosas, Muito tem obrigada. doutora, que eu estou sabendo, né? A minha filha já é advogada. Advogada. Aos 22 anos. É a advogada mais jovem de Santo André. O que eu te pergunto, ser mulher no século XXI é mais difícil do que ser mulher no século XX? Olha, pelos estudos, eu acho que sim, né? Pelo que a gente lê na história, né? Aí temos visto que avançou bastante e ainda precisa avançar mais, né? Com a Constituição Federal de 88, trazendo a igualdade, isso permitiu tirar diante das mulheres uma cortina, mais ou menos que de ferro que existia, e a mulher conseguiu mais ou menos que entrar em cena, né? E mostrar quem ela realmente é, porque ela é mulher desde a criação do Éden. O que havia, o que há diante das mulheres, na verdade, são obstáculos, né? De uma forma ou de outra, quer seja social, quer seja cultural. Então, a mulher é mulher desde sempre. Então, o que ocorre até então é que havia esses entraves sociais, culturais, não permitindo que a mulher, de fato, exponha todo o seu talento, toda a sua capacidade, todo o seu raciocínio, a sua beleza, por que não? Quando se fala em beleza, não é aquela beleza estereotipada que vemos na televisão, mas a mulher, por si só, em todos os seus atos, né, nós acabamos de ouvir a doutora Erotilde Minharro, como juíza, né? Então, ela consegue expor aquilo que a mulher traz dentro de si, a condição de observar com detalhes determinadas situações, resolver com bastante equilíbrio, observando muito o que está em volta de tudo que está acontecendo. A mulher tem essa sensibilidade. E não é a Constituição Federal que deu para ela isso, não foi a luta. Foi a luta, foi a sua própria existência, né? Então, eu vejo que precisa muito ainda, né, doutor Cristiano? Mas estamos no caminho, né? Como é que está hoje essa visão da mulher, da formação profissional? A mulher ela tem buscado, porque de um tempo para cá, principalmente a mulher do século XXI, a mulher ela tem se capacitado muito, ela tem saído daquela situação, da condição, da figura da mulher, dona de casa, e ela é a mulher motorista, é a mulher bombeiro, né? Ela é a mulher que ela se prepara. Você é uma mulher que prepara profissionais para o futuro. Fala um pouco desse aspecto, dessa preparação. Então, eu acho e quero incentivar as mulheres que ainda não estão indo buscar isso, né? Dizer que elas são capazes, né? Que há uma ampla, né? Um amplo caminho, né? A ser seguido e com certeza colherá muitos bons frutos, né? Então, eu quero incentivar as mulheres a irem, né? De fato, buscar o seu espaço, a sua capacitação, a sua profissionalização sem medo. Hoje a mulher não está mais acanhada, né? Não está mais. E algumas, né, as que estiverem, eu quero dizer, para ela ir sem medo, porque ela é capaz, ela tem potencial, só falta ela se colocar em cena e aí ela vai poder demonstrar aquilo que ela realmente é, os seus talentos, as suas pretensões, os seus sonhos. Nós estamos vivendo um Brasil de um boom econômico. Estamos aí nos BRICS, que faz parte aí de um crescimento muito grande. Os Estados Unidos, lá na América, eles tiveram um crescimento nos cursos técnicos. Nós sabemos disso, que foi o grande boom do país. Se nós pegarmos hoje os cursos, principalmente você, que é a sua área, isso tem aumentado muito mais, a procura ela é muito grande. Eu tenho um dado aqui que eu queria te passar. Você tem ideia, em 2013, 189.035 estudantes concluíram cursos de tecnólogos no país. Sim. Isso é uma realidade. Então, o Brasil tem, com esse crescimento econômico, tem buscado mais capacitação no mercado. E aí busca escolas, instituições, faculdades como a sua de alta qualidade. Fala a respeito disso. Doutor Cristiano, hoje eu digo sempre, o mundo, com a globalização, eu digo que o mundo está logo ali no nosso quintal. Então, tudo está muito fácil, muito rápido e muito prático. Então, isso não muda em relação à profissionalização, né? E o Brasil perdeu muito quando deixou de investir nos cursos tecnológicos, né? O que é o curso tecnológico de graduação? É uma graduação de curta duração,
onde a pessoa consegue entrar numa faculdade, fazer um curso superior e não é somente fazer esse curso superior, mas trilhar o caminho da formação e da profissionalização e da capacitação. E isso vai dar um espaço mais rápido para ele no mercado de trabalho. Com certeza. Primeiramente, a autoestima. Interessante isso. Porque até então a faculdade era reservada apenas para uma fatia muito pequena da sociedade. Hoje não. Hoje todos podem fazer uma faculdade. Nós viemos dessa luta. Exatamente. Todos podem fazer uma faculdade. Primeiramente, a autoestima, isso não tem preço. Segundo, ele consegue se inserir no mercado de trabalho com um curso superior. Ele consegue prestar um concurso público e até fazer uma pós-graduação e daí um pouco de tempo ele se tornar até um profissional aí da área da educação, ministrando aulas com as suas especializações. Então, os cursos tecnológicos no Brasil veio, de fato, permitir uma maior empregabilidade, uma mobilidade social muito grande e fazer com que aquelas pessoas que adiaram esse sonho, né, que às vezes é um sonho de família já, né? Sim. O pai idealizou, a mãe idealizou, mas não conseguiu realizar. Hoje é possível. Todos podem fazer uma faculdade hoje, inclusive se aproveitando dos programas do governo que permite o acesso aí à educação. Você vê hoje o Brasil uma expansão, é óbvio que o que eu te pergunto a respeito desse crescimento dos cursos de capacitação e tecnológico, uma nova veia de um desenvolvimento para o Brasil, para uma nova etapa, para o novo milênio, né? Com certeza, os cursos tecnológicos, de fato, vão permitir um desenvolvimento profissional muito bom, uma melhora no profissional para esse ingresso no mercado de trabalho. O curso tecnológico, porque são de várias áreas, né? Tem na área da meio ambiente, alimentos. Então, quer dizer, para todos os segmentos, ele consegue se inserir muito rapidamente no mercado de trabalho. Então, isso veio realmente agregar e melhorar a condição do Brasil frente aos outros países. Diz uma coisa, o aluno, por exemplo, que ele faz um curso tecnológico superior, ele pode fazer uma pós depois? Pode fazer uma pós, ele pode prestar concurso, o diploma dele é igual aos bacharelados, às licenciaturas, não tem diferença nenhuma. Uhum. Muito interessante. Eu falava com você no bate-papo informal, antes aqui dos bastidores, e você me definia até interessante, e aqui o nosso programa, o gostoso é bater papo mesmo, nós estamos batendo papo com todo mundo aqui no Grande ABC e também no Brasil. O Dia da Mulher é todo dia, Arleide? Com certeza. Fala um pouco disso aí. Então, a gente vê assim no dia 8 de março, parece que as luzes, né, se voltam para as mulheres. E é muito triste quando nós pensamos que durante os outros 364 dias do ano, nós temos mulheres que são abusadas dentro de metrô, temos mulheres que estão abusadas nos trens, não são respeitadas nos seus trajetos para irem ao trabalho. Então, eu acho um pouco assim enganoso, né? Você fazer uma grande festa no dia 8 de março e se esquecer dessa mulher nos demais 364 dias do ano. Então, parece-me que como que um açúcar na boca para enganar, né? Precisamos de políticas sérias, precisamos de respeito, né, de igualdade, e não somente de flores. Flores são todos os dias, né? É verdade. Bombons todos os dias, uma boa champanhe, um bom vinho todos os dias. Mas termos um foco específico no respeito ao gênero, né? No respeito à mulher, porque os abusos que nós vemos, né? Mulheres ainda sendo mortas pelos seus maridos, violência doméstica. Então, são situações que nos deixam, assim, nos permite deixar um pouco de lado a comemoração do dia 8 de março e focarmos nesses que são, de fato, os problemas que nós precisamos olhar com um olhar bastante sério. Não, é interessante, porque nós vamos fazer uma campanha aqui que o Dia da Mulher é todo dia. Com certeza. É verdade. Todos os dias lembrar que a mulher precisa ser respeitada, que a mulher tem a Lei Maria da Penha para os agressores. Que a mulher não pode ser vista como objeto sexual. Objeto sexual. Sexualidade.
Exatamente. Então, todos os dias nós lembrarmos disso, que a mulher, ela é mãe, ela é profissional, ela é amante, ela é dona de casa, ela é motorista, empreendedora, e que precisa ser respeitada pelo que ela é, não pelo dia 8 de março, né? Porque essa data nos remota para uma situação, um quadro no passado muito triste, mas que hoje nós vemos situações quase que tão tristes quanto essa. E ela se repete. Quantas mulheres foram mortas de janeiro até agora pelos seus companheiros, pelos seus ex-namorados, que entendem, que pensam que a mulher é propriedade dele. É coisa, é domínio. Né? É domínio. Então, é falta de políticas, realmente, de enfrentamentos com seriedade. E né? Você tocou num ponto muito interessante, saiu na mídia ontem, nas grandes mídias, que no metrô, no trem, a mulher é abusada. É uma vergonha isso acontecer num Brasil como o nosso. No estado de São Paulo. Estado de São Paulo, o maior estado, a terceira cidade do mundo. Quer dizer, é vergonhosa a situação em que a mulher, para ela exercer a sua profissão para a qual ela trabalhou, ela estudou, se preparou, até muitas vezes ela é arrimo de família, ela está indo buscar o alimento para a sua família, ela é abusada no transporte público. Então, é triste a gente ter que tratar desse assunto. E você fala uma coisa... Num programa onde se fala que a mulher é show. Mas, na realidade, você fala... Mas não deixamos de ser show por causa disso, viu? Continuaremos sendo. Essas mulheres que são show, eu digo o seguinte, elas são exemplos. Porque mulheres como você, batalhadora, guerreira, representam também, de uma forma, e espelham as Severinas, as Antônias, as Marias, que são essas que precisam de ter um norte, precisa de ter um exemplo, né? Então, é o que você fala interessante. Vamos voltar um pouco para a FATEG. A FATEG, ela é renomada, é uma instituição que realmente é muito conhecida. O que eu te pergunto, e você tem competência para falar isso, quais os cuidados que as pessoas têm que ter quando se busca, e quando você fala em cursos profissionalizantes, de especialização, tecnológicos, tem muita coisa no mercado, mas tem muita coisa ruim. Você que é uma pessoa séria, uma mantenedora, tem uma faculdade, quais os cuidados que quem está nos assistindo tem que tomar? Primeiramente, o Ministério da Educação, ele é bastante rigoroso na fiscalização das instituições de ensino superior. Eu digo das superiores porque é a que eu conheço, com a qual eu trabalho. O ensino superior, hoje no Brasil, ele é bastante supervisionado, né, pela Secretaria de Educação. Então, os cuidados que eu sugiro aos futuros, né, estudantes, né, aos familiares, é consultar o site do MEC. Então, lá, permite que o futuro aluno, que esse interessado, identifique os níveis de avaliações que essa instituição tem recebido em decorrência das avaliações aplicadas pelo próprio Ministério da Educação, que é o ENAD, né? As visitas em loco feitas pelo INEP. Então, através dessas avaliações, é atribuído um conceito que leva-se em consideração corpo docente, estrutura, biblioteca. Então, dentro desse conceito, é disponibilizado no site do Ministério da Educação. E por ali, esse futuro aluno tem como acompanhar e ver a seriedade, né, da instituição aonde ele está entrando. Infelizmente, hoje, nós temos aí no Brasil, isso foi divulgado pelo próprio CAD, né, monopólios educacionais, né, que deixa aquele lado humanizado da educação, voltando um lado apenas empresarial, contra o qual eu sou contra, né? Então, o CAD já considerou aí grandes monopólios como sendo assim, como monopólio, né? E grandes empresas da educação. Então, esse cuidado nós precisamos ter, né? Porque a educação ela tem um toque todo especial, tem um lado humano muito forte, presente, e que quem quer trabalhar com pessoas não pode deixar de lado este aspecto que é o quê? Que é não esquecer que está lidando com pessoas. Né? E cada uma tem uma história, cada uma tem uma situação e cada uma tem uma individualidade. Ela não pode ser considerada como um número. Uhum. Muito interessante. Nós vamos à participação aqui já, porque o tempo está passando tão rápido. E olha aqui, vamos à pergunta, ela te faz uma pergunta interessante, uma mulher.
Ana Ribeiro. Ana Ribeiro, um grande abraço aqui para você da cidade de Santo André. Obrigado por você estar comigo e toda a sua família. O que devo fazer ou como começar para chegar tão longe? Olha que maravilha, uma mulher fazendo parabéns pelo programa. Eu que te parabenizo pela sua ligação. Fala com ela, Ana Ribeiro. Olá, Ana. Muito obrigada pela sua pergunta, pela sua participação aqui no programa Mulher é Show, hoje do nosso querido Dr. Cristiano. Veja bem, como chegar tão longe? Primeiramente, determinação, desejo de fazer diferente e deixar o seu legado, deixar a sua marca por onde você passa, né? Porque pegadas, elas, com o tempo, elas se apagam. Agora, marcas, elas ficam para sempre. Então, o primeiro ponto, primeira decisão é individual. Aonde você quer chegar? Muito interessante. Então, em cima disso, você perseguir os seus sonhos, né? Manter Sonhar um é foco. muito interessante, doutor Cristiano. Eu, quando criança, eu sonhava ser professora. Meu grande sonho era, achava lindo professora ler, né? Então, eu dizia assim, quando criança, quando eu estiver grande, eu vou ler igual aquela professora. Então, são sonhos. Visão, É sonhos. importante você ter sonho. Neste momento, o seu sonho pode ser impossível. Imagina, nunca você vai conseguir. Mas o dia após dia vai te dando a resposta de que é possível, sim. Depende muito mais de você própria do que do meio em que você está. Muito bom. Olha aqui outra mulher falando, você é um exemplo para isso, está falando a respeito dessa questão. Clarice Costa. Clarice, um grande abraço para você, minha amiga, para você, toda a sua família. Obrigado, você, mulher, que está conosco no meu programa Mulher é Show. Ela diz, como a doutora fez para chegar tão longe na vida acadêmica? Adoro o programa. Eu que te adoro. Um beijão para você. E aí, doutora? Fala com ela. É a Então, Clarice. Clarice, Você como eu estava te até falando disse, sobre isso, eu gosto, né? Eu, desde criança, né, achava assim muito bonito a leitura. Sempre fui encantada com a leitura, com livros, embora sendo de família assim, bastante humilde, né? Meu pai era servente de pedreiro, a minha mãe empregada doméstica, sou nordestina, com muita Que satisfação, lugar sou do Nordeste? baiana. Ai, Bahia não, mas do sertão, não sou da capital, né? minha rainha. E eu tinha, assim, aquele desejo de estudar, né? Achava muito bonito a leitura, porque eu vivia num contexto social onde todos eram analfabetos. Então, aquele contexto, quem sabia ler era o diferente, era o aplaudido. Era o diferencial. Era o diferencial. Então, quando nós morávamos na fazenda, que chegava a professora para fazer leitura para nós, todos nós sentávamos assim no chão e junto com meu pai, que era analfabeto também, e começávamos a ouvir a professora ler as cartas que recebiam, né, que nós recebíamos, né, dos nossos outros familiares que estavam no outro estado. Então, aquilo me encantava, né? Então, primeiramente, eu via uma grande ação de disposição daquela professora em se dispor em ler aquelas cartas para nós. Segundo, achava lindo ela transmitir aquelas informações para nós. Então, eu colocava assim na minha mente, desde criança, um dia eu vou ler igual essa professora. Que Aí lindo, comecei a gente. estudar. Eu fiz, minha primeira faculdade foi letras, depois eu fiz direito, fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado, estou fazendo meu pós-doutorado. Pós-doutorado, Sou mãe, sou advogada e sou empresária. Você falou uma coisa interessante e eu ia falar a respeito disso. Como uma mulher, né, que realmente tem tantas credenciais, tantas graduações, pós-graduações, pós-doutorando e doutorando, idealizadora do primeiro projeto pedagógico do curso de Gestão Pública Previdenciária reconhecido pelo MEC. Fala um pouquinho a respeito disso, doutora Leide. Doutor Cristiano, é importante na nossa vida nós sabermos priorizar, né? Tem pessoas que gastam tanto tempo com o desnecessário. Então, as minhas 24 horas são iguais às suas. Só que essas minhas 24 horas eu distribuo de modo que seja bastante útil e aproveitável. Então, como que eu faço tudo isso? Priorizo, né, invisto o meu tempo com aquilo que realmente interessa, né? Então, eu já estou na minha 7ª faculdade,
né? Estou na minha 7ª faculdade, estou indo agora para a Itália defender a minha tese do meu pós-doutorado, onde eu vou falar sobre os conflitos das garantias fundamentais, né? E a responsabilidade do Estado, o direito de propriedade. Então, ainda me sobra tempo para namorar, ainda me sobra tempo para comer pizza, ainda me sobra tempo para fazer a minha academia. É questão de prioridade, né? Eu acho que você saber administrar o seu tempo, isto é fundamental. Muito interessante. Não desperdiçar tempo com eu tinha um professor, eu tive um professor de inglês, né? Isso foi ontem, né? Não vou falar que faz tempo. Nem pode. Nem pode. Ele dizia uma frase em inglês que era muito interessante. Ele dizia, time is money. Né? Tempo é dinheiro. Com certeza. E é verdade. O tempo, muitas vezes, as pessoas acordam, eu não vou conseguir fazer. A primeira palavra que diz, não. O dia está lá, você que vai organizar o seu tempo. Você está dando um exemplo muito interessante de mulher trabalhadora, digna, que realmente está à frente de várias facetas dentro da sociedade e como fazer esse trabalho, né? Aliás, a Patrícia Teixeira está aqui, olha, falando, Patrícia Teixeira da cidade de Diadema, as 7 cidades sempre comigo, é maravilhoso. Maravilha. Patrícia, olha, obrigado por você estar aí, um grande abraço a toda a cidade de Diadema, minha querida Diadema, ouvimos aqui a doutora Erotildes, que foi da cidade de Diadema, uma juíza hoje do trabalho, eu que fui de lá também, hoje eu até comentei que as ondas do destino me trouxe para a cidade de Santo André e ancorei aqui no Porto da Felicidade. Patrícia Teixeira, um grande beijo. Parabéns pelo programa e por convidadas tão inspiradas. Esse programa é feito não por mim, por elas minhas convidadas, dando exemplo de vida para vocês. Um grande abraço para você. Isso é muito interessante, mas eu quero falar um pouco da FATEG. FATEG eu sei que é um sucesso aqui em todo estado, no ABC em todo estado. O que a FATEG oferece hoje de cursos, Arleide? Eu quero, doutor Cristiano, aproveitar o seu programa e convidar você para estar amanhã conosco na FATEG, no bairro Jardim, na Almirante Protógenes, 68, em frente ao Shopping ABC Plaza. Que horário? Às 19 horas, nós teremos o primeiro fórum da cidadania, Cidadania FATEG. Teremos desembargadores, deputado federal, advogados, o presidente da OAB, doutor Fábio Picarelli, já confirmou a presença. Teremos um mestre em direitos humanos, para nós falarmos um pouquinho sobre os conflitos das garantias fundamentais, que hoje é o tema do momento, o direito de ir e vir, o direito de manifestar-se, o direito de propriedade. Esses conflitos, né, que hoje está tão presente no dia a dia, nós estaremos numa mesa redonda fazendo uma discussão sobre esse tema com especialistas da matéria, e nós queremos que você e todos os seus telespectadores possam estar participando conosco amanhã. E a FATEG é uma instituição jovem, né, com uma proposta de educação bastante diferenciada, bem focada para áreas específicas. Hoje nós temos o curso de Gestão Pública Previdenciária, que foi um projeto pedagógico que um dia eu venho aqui com mais tempo para te contar como é que surgiu a necessidade social que é este programa, que é esse curso. E temos o curso de Gestão em Segurança Privada, né? Eu com um olhar no mercado, na sociedade, vi que esse segmento precisava de um curso superior para profissionalizar essa mão de obra tão importante que são os vigilantes, né? Muito bom. Então, nós temos MBA, né? Está chegando aí nossos novos cursos, que são Recursos Humanos, Bacharelado em Teologia e o nosso querido curso de Direito. Eu vou estar amanhã. Com certeza. Compromisso firmado, vou estar lá às 19 horas, representando a nossa querida Associação dos Advogados. Com certeza. Vai ser uma honra. Doutora Arleide, o programa foi tão gostoso, passou rápido. Eu quero que você assuma um compromisso comigo, você vai voltar. Eu queria as suas considerações finais aqui nessa câmara. Sim. Eu quero agradecer aos seus telespectadores, dizer que foi uma honra muito grande estar aqui e esse bate-papo gostoso, falar para você, falar para as mulheres que estão em casa nos assistindo, dizer que a vida é maravilhosa e com mulher fica melhor ainda, né? Muito bom. Então, nós agradecemos e damos uma boa noite a todos os seus telespectadores. Eu que te agradeço. Quero dizer, você falou em pegadas, não é? Você não tem pegadas, você tem registrado no seu coração, como eu sempre digo, a educação. E essa grande guerreira que é você, mulher. Muito Parabéns, obrigada. Tá bom, doutora? Muito obrigada. E eu quero para você todas de volta. As mulheres que estão em casa nos assistindo. Todas. Tá bom, obrigado. Você que esteve comigo, eu quero te agradecer. Programa maravilhoso, delicioso, porque você está aí na sua casa. Agradeço a grande audiência.
Bem-aventurada a mulher que põe a inteligência, a sensibilidade e a cultura e a sabedoria dela, onde quer que ela venha a ser desrespeitada ou discriminada. Um grande abraço para você, mulher. Obrigado, um grande beijo e nessa homenagem para as mulheres de março.